Olha, num país em que quem está sentado na cadeira de presidente foi condenado em 3 instâncias, por por mais de uma dezena de juízes, né? Por corrupção, por malversação de recursos públicos, por dilapidação do patrimônio. Num país em que as empresas que confessaram e pediram desculpa publicamente, porque roubaram, né? Nós podemos perfeitamente imaginar que o presidente Bolsonaro, que está inelegível porque reuniu embaixadores ou porque participou de um ato público, ele tem todas as condições de reverter essa situação e se tornar de novo candidato a presidente da República. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Gonçalves visita Biden e planeja a ida à Venezuela. Em momento decisivo, o opositor busca apoio para retirar Nicolás Maduro do poder. O ex-candidato à presidência da Venezuela, Edmundo Gonçalves, visitou nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O encontro ocorreu em Washington e marcou mais uma etapa da estratégia de Gonçalves de voltar ao seu país natal e retirar o ditador Nicolás Maduro do poder. Além de Biden, Gonçalves se encontrou com Mike Waltz, assessor de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, ou seja, uma peça importante do novo governo que toma posse no próximo dia 20 e ainda não tem uma agenda definida sobre o desconfortável cenário político de Caracas. Em comunicado oficial, o governo de Joe Biden disse que a campanha vitoriosa de Gonçalves merece honras com um processo de transferência pacífica do poder nos ritos democráticos. Mike Waltz, no entanto, evitou comentários públicos sobre o encontro. Segundo o perfil Joaquim Ribeiro, Serviço Secreto norte-americano identificou um plano de fuga para Maduro que prevê rota de escape via Porto Marítimo de Porto Velho, Rondônia, com destino ao continente europeu a oeste da Ásia. As Forças Armadas dos Estados Unidos montaram uma base militar na Guiana, com milhares de soldados para uma possível intervenção. E Nicolás Maduro mandou as Forças Armadas bloquearem todas as entradas da capital, a poucos dias da posse do novo presidente. Es Maduro mostrando a la Argentina el poder bélico que tiene. ¿Se acuerdan cuando en algunos países veíamos que sacaban los misiles a la calle? El ejército, Maduro acaba de mostrarle esto a la República Argentina. Maduro le acaba de mostrar esto a Patricia Bullrich, a Milei y a compañía. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Maduro, por discusiones con Argentina, Argentina tomando una postura total, no reconociendo a Maduro como presidente, como otros países también y como se reconoce en el mundo, también hay que decirlo. Pero Maduro se aferra al poder, tienen cautivo, y lo voy a decir así por más que suene mal, de rehén, tienen de rehén a un ciudadano argentino. De rehén lo tienen. A Rede Globo não menciona Gonçalves como vencedor na eleição da Venezuela, mesmo questionando os documentos não entregues por Maduro. Gonçalves. Edmundo Gonçalves diz que vai à Venezuela para a posse. Pois é isso que a gente vai falar agora. O ex-candidato opositor venezuelano, Edmundo Gonçalves, disse, portanto, que vai a Caracas, no dia 10 de janeiro, tomar posse como presidente. Está entendendo? Gonçalves disse que não pode dar mais detalhes de como ele vai entrar na Venezuela sem ser preso pelo governo, de Nicolás Maduro. Nos últimos dias, as autoridades chavistas divulgaram anúncios oferecendo uma recompensa de $100 mil por informações que possam levar à prisão do opositor. A declaração de Gonçalves foi dada após uma reunião com o presidente argentino, Javier Milei, em Buenos Aires. Luciana Tadeu estava, inclusive, acompanhando tudo isso em Buenos Aires. A visita faz parte de um giro internacional, que também inclui
Estados Unidos. Oficialmente, as autoridades da Venezuela reconheceram a reeleição de Nicolás Maduro. Mas, tipo assim, cadê o documento que prove? Nunca apareceu. As atas nunca apareceram. E o resultado, lógico, foi contestado pela oposição, além de organizações e países estrangeiros que exigem a apresentação das atas. Senador Magno Malta reage à ordem de Moraes. Ditador não me intimidará. Ministro do STF teria proibido qualquer declaração em favor do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, anteontem, eu acho, falando lá no seu microfone, ele mandou uma ameaça, não foi um recado. Que qualquer um que se arvorar dia 8 a fazer qualquer tipo de fala, de manifestação, vai representar uma incitação contra um golpe. E não se comemora um golpe. E que as pessoas vão arcar com a sua manifestação ou aquilo que fizeram no dia 8. Primeiro, ministro Alexandre de Moraes, medo eu conheço de ouvir falar, eu nunca fui apresentado. No dia 8, ministro, eu estarei me manifestando, e eu tenho todo o direito na Constituição, na afinada Constituição que vocês enterraram. Eu tenho direito, não existe crime de opinião. Eu posso me expressar, ministro, eu posso falar, e todo mundo pode falar. A família de Crezão não pode chorar a morte dele no dia 8? Ministro, a família de Daniel Silveira não pode chorar dia 8? Nós não podemos lamentar dia 8 com as prisões que foram feitas indevidamente de uma pessoa que ainda está preso numa tornozeleira. Pessoas com síndrome de Down, com câncer. Ora, quem quebrou um vidro que pague por um crime de vandalismo e não de terrorismo. Eu vou me manifestar sim, ministro. Eu não tenho medo dos seus arrobos. Nós não estamos vivendo num país que tem uma Constituição e que estabeleceu uma ditadura, já é uma ditadura da toga aqui no Brasil. Mas a sua ameaça, o senhor chegou num ponto a ameaçar todo mundo. A mim não vai acovardar. Então, esse dia 8, nós precisamos sim lamentar. É importante, aqueles que estão fora, que estão exilados, aqueles na Argentina passando fome, muitos com muita dificuldade, não é? Na Argentina fugidos desse regime cruel, ditatorial, draconiano. Nós temos lá fora o Paulo Figueiredo, nós temos o Alan dos Santos, agora também o Lacombe está por lá, nós temos a juíza Ludmila, que também recebeu um presente aqui do CNJ, simplesmente porque levantou contra esse estado de coisa que o Brasil está vivendo. Então, dia 8 será, na verdade, um escárnio, um deboche à vida humana. Eles, quando falam de 64, eles têm um nome para apresentar. E o Herzog morreu nos porões da ditadura. Pois é, assim como o Crezão morreu nas vistas do Estado sob o mando do ministro Alexandre de Moraes. Será um escárnio e nós brasileiros temos que responder à mesma altura. Se você não pode, pelo menos se manifeste nas suas redes sociais, pelo menos faça uma oração, mas é um dia muito importante para todos nós, para contrapor ao escárnio que eles vão fazer. E na CNN, senador Rogério Marinho explica por que Jair Bolsonaro tem chances de ser candidato em 2026. Eu queria continuar nesse assunto para entender como é que neste ano vocês vão lidar com pautas como o PL da anistia. Vocês consideram que é uma proposta enterrada? Há outras propostas que podem vir a ser apresentadas para que abracem, inclusive, a própria situação atual de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Olha, num país em que quem está sentado na cadeira de presidente foi condenado em 3 instâncias, por mais de uma dezena de juízes, né? Por corrupção, por malversação de recursos públicos, por dilapidação do patrimônio. Num país em que as empresas que confessaram e pediram desculpa publicamente, porque roubaram, porque se apropriaram de recursos públicos, estão sendo todas elas inocentadas, né, e perdoadas, e os contratos vilenienses estão sendo atacados, né, nós podemos perfeitamente imaginar que o presidente Bolsonaro, que está inelegível porque reuniu embaixadores, ou porque participou de um ato público, ele tem todas as condições de reverter essa situação e se tornar de novo candidato a presidente da República. Soldado israelense deixa o Brasil após ser alvo da justiça brasileira por suposto crimes de guerra. Organização pró-palestina, baseada na Bélgica, pediu ação contra militar e autoridades israelenses advertem soldados a não postarem imagens de ações em redes sociais para não servir de munição a ações legais. O Braddock Show repercute a perseguição do governo brasileiro. O que dizer, né, Carla? É uma vergonha, né? O Brasil já foi chamado por Israel, né,
de anão diplomático. Isso não é mais coisa de anão diplomático, isso é coisa de marionete do regime dos ayatollahs no Irã, que, aliás, o Brasil recebeu navio iraniano, né, que é um país sob sanção e tudo, que sabe-se lá o que tinha nesse troço. Já sabemos que temos células de terroristas como o grupo Hezbollah, que é também, de alguma forma, ligado ao Irã, operando no Brasil. Isso é coisa de eixo do mal. Quer dizer, acatar um pedido de um sujeito de uma ONG, que já negou o Holocausto, o fundador dessa ONG, que é um cara que defende o Hamas, que é um grupo assassino, terrorista, que estupra meninas, que degola bebês, que mutila idosos, para ir atrás de um militar israelense, para criar a narrativa de que Israel é o problema, de que comete crimes internacionais de guerra. Quer dizer, é uma coisa tão tosca, tão bizarra. O Brasil realmente está virando um troço caricato, né? Quer dizer, nós estamos pegando China, Rússia, Irã, com pitadas de Cuba, Venezuela e Nicarágua, batendo tudo isso, colocando um recheio de Coreia do Norte e apresentando para o mundo um país que não tem mais nada a ver com o histórico do Brasil, com a diplomacia do Brasil. E olha que a diplomacia brasileira é feita há décadas pelos famosos barbudinhos. Então tem uma pegadinha meio, né, progressista, idealista, daquela coisa pacifista boboca, mas nesse nível de provocar Israel dessa forma, e provocou, e parabéns ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está se articulando, sim, para defender esses interesses do povo brasileiro, que é amigo do povo de Israel, e que não se sente representado por esse desgoverno antissemita, judeofóbico. Eu faço uma pergunta também à comunidade judaica. Tem uma turma aí da comunidade judaica, claro que não todos, mas que fizeram um L. Esse pessoal fez o L, emitiram cartinha, algumas ONGs, tudo parabenizando Lula pela vitória. Onde é que estão? Quer dizer, isso é uma coisa vergonhosa, isso é inaceitável. A gente fica com a única esperança, Carlos, de que talvez o Mossad esteja perto do limite, né? Porque, de novo, o Brasil não está moleza, não. E quem é que vai nos salvar dessa turma iraniana no poder, né? Quem? Pois é, né, Rodrigo? Temos a turma do Irã, do Hezbollah, fazendo o diabo a 4 na tríplice fronteira, e tá tudo bem, e quando vem um soldado israelense de férias, até a juíza do Distrito Federal se aciona, né? Mas eu vou jogar, então, a bola para a nossa advogada de plantão aqui, né, Fabi? Queria te perguntar, do ponto de vista jurídico, isso faz algum sentido, ou a justiça brasileira, inspirada nas cortes superiores, né, decidiu não só atropelar a Constituição, mas também o direito internacional, na sua opinião? Bom, se tratando de Brasil e justiça, né, eu não tenho nem orgulho de dizer que eu sou advogada, Caute. É impossível, né, a gente ter esse orgulho, mas em relação a o que foi feito a esse soldado, realmente não tem fundamento. Até fui verificar lá, os advogados do outro lado do muro, sabe aquele pessoal lá que assinou a cartinha, né, o grupo do Prerro, fiquei tentando ver, gente, que malabarismo ridículo que estão fazendo. Primeiro, só que o básico, você que é primeironista de direito já está sabendo isso, se não sabe, já pega que isso aqui é para sempre, tá? Pelo menos em países que têm lei, e pelo menos a lei que eu conheço no Brasil. Não sei se está valendo ou não, mas vou contar para vocês como deveria ser, né? Essa entidade tem representação no Brasil? Não tem. Não tem? Então, o fato ocorreu no Brasil ou no exterior? Supostamente ocorreu no exterior e forçando a barra, porque esse soldado não tem nada de TPI, Tribunal Penal Internacional, não tem nada disso, nada específico, nada, absolutamente nada. Né? E a gente vê falando que estão deixando um pouco mais elástico, obviamente, né? O conceito, mas tem lá, logo no comecinho do Código Penal, extraterritorialidade penal. Não, gente, não cabe nem forçando muito a barra, mas muito, muito. Esse cidadão lá de Israel entrou no Brasil como? Legalmente. Ilegalmente estava. Ele entrou como cidadão, não entrou como soldado, não estava em exercício de função, e fica um pouco assim até vergonhoso, um pouco não, muito vergonhoso. Sinto vergonha do Brasil, porque diplomaticamente isso talvez não tenha conserto. Porque não é só a falha
em relação ao soldado. Primeiro, eu tenho que agradecer, olha só que ponto chegamos. Agradeço ao Mossad, a inteligência aí, que avisou o soldado e retirou daqui antes que fosse submetido às penas do regime, que aí realmente eu não sei dizer quais são, porque regime é regime, tá? Depende, então, muito mais da cabeça dos tiranos. Mas me deu bastante receio e fico feliz que ele não esteja no Brasil. E pior, tem muito a ser explicado nessas relações exteriores aí, deste atual governo e desses juízes que estão assinando junto essa coisa esquisitíssima, né, que de justiça não tem nada, que é justamente você priorizar alguns, basta lembrar que teve festinha do Irã em navio iraniano, e aí quando eu também me lembro da cena, acho que uma das mais patéticas do ano passado, de Geraldo Alckmin, lá naquela festa dos homens mais terríveis da humanidade atualmente, né, alguns já foram para baixo, na minha opinião, e os que estão vivos, Geraldo é um deles. Mas estava lá, né? Com aquela cara de sempre e uma grande vergonha para o Brasil, e eles estavam gritando o quê? Morte à América. Então são esses que estão no poder, organizando o Brasil, parece para ser entregue, né, a narco-estados e para essas tiranias. Pois é, Serrão, na sua opinião, agora, fazendo uma simulação, imagina só se esse soldado israelense tivesse sido preso preventivamente e se a juíza do Distrito Federal, o cara iria para a Papuda, né? Imagina só, você acha que o Mossad ia deixar esse cara mais de 48 horas preso na Papuda, ou a gente ia conhecer alguma operação especial de libertação desse soldado e eventualmente algum outro preso do 8 de janeiro ia junto também, só de brinde? O que você acha? E agora, falando sério, quanto vergonhoso é para o Brasil uma situação como essa, especialmente porque veio do judiciário e não do governo, que a gente sabe ideologizado, mas um judiciário que deveria ser isento, né? O duro, Carlo Cauti, é você me obrigar a falar sério numa situação absolutamente esdrúxula como essa. Primeiro que a hipótese que você levantou seria impossível. Sabe por quê? Olha que coisa estranha. A decisão da juíza abrindo uma investigação sigilosa que ela pediu que a Polícia Federal executasse, atendendo a um pedido de uma advogada de uma ONG ligada a esquemas hezbollarianos, só demonstrou uma juristocratice. Por quê? Primeiro, que ela pediu que a investigação fosse sigilosa, e segundo, ela disse que não era para prender o soldado. Opa! Então, o Mossad não iria ter que salvar ninguém, porque o soldado não iria preso, apenas seria investigado de maneira sigilosa. Só isso aí já desmoraliza completamente o aparato estatal policial brasileiro. Viramos uma máquina de repressão? Viramos uma máquina de perseguição secreta do cidadão brasileiro e estrangeiro? Essa que é a questão mais grave de toda. E, nesse bolo todo, uma outra coisa que talvez desse para dar gargalhada. O Mossad descobriu que tinha uma investigação contra um soldado de Israel. Acho que esse fato é o mais assustador para a nossa juristocracia. Ou seja, o tal do Mossad pode estar escutando muito mais coisa do que a vã filosofia dos juristocratas tupiniquins pode imaginar. Vai dar dor de barriga em muita gente, Carlo Cauti. E não vai ser lá do vírus, lá do Guarujá, não. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.